Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, com grande alegria estamos iniciando mais esse dia, tendo essa oportunidade de estar aqui ministrando a palavra de Deus para a sua vida. Tenho certeza que Deus tem algo especial para a sua vida também no dia de hoje, sendo hoje sexta-feira, mas tenho convicção que Deus estará falando profundamente ao seu coração. Com isso, vamos nós orarmos pedindo a Deus que Ele venha nos ensinar da Tua preciosa e maravilhosa palavra, que Ele venha revelar a Tua grandeza para com a nossa vida, e somente Ele tem para nos ensinar grandes coisas e grandes verdades. Curva a sua cabeça em sua casa e vamos nesse momento orar e pedir a Deus as bênçãos do Senhor para as nossas vidas. Senhor Jesus, nesse momento em que nós iniciamos este culto em gratidão, em louvor, em adoração a Ti, ó Deus. Senhor, nesse momento nós aqui nos reunimos não em corpo presente, mas em fé, em comunhão com o Senhor, aonde os Teus filhos estão em suas casas, ouvindo a Tua preciosa palavra, alguns estão trabalhando, mas eu te peço, meu Deus, tenha de misericórdia, vem nos ensinar e revelar da Tua boa, preciosa palavra ao nosso coração, nesse dia, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então abra sua Bíblia, por favor, em João, capítulo de número 14. João, capítulo 14. Deus tem uma palavra de esperança, uma palavra direcionada, uma palavra de ânimo e uma palavra de orientação para as nossas vidas. João, capítulo 14, eu quero ler a partir do versículo de número 15. Eu quero ler a partir do versículo 15, que diz assim a palavra de Deus. Abra sua Bíblia também em sua casa e juntos vamos nós compartilharmos da preciosa palavra de Deus. E Deus tem algo extraordinário para a nossa vida. Deus tem algo fundamental para a nossa vida. E Jesus vai nos ensinar grandes verdades, as quais somente Ele tem para revelar para mim e para você. Então vamos lá, abra sua Bíblia em João capítulo 14, versículo de número 15, diz assim: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Olha, o texto que nós acabamos de ler, em João capítulo 14, e eu quero dar uma temática na mensagem de hoje. A temática quero colocar em duas palavras e dividir essas duas palavras para nós entendermos o que aqui acabamos de ler, pois Deus tem algo extraordinário para a nossa vida através desse texto, que nos diz assim, a temática é, primeira palavra, quero destacar a palavra preocupação. Depois quero destacar a palavra tranquilidade. Então, primeiro nós vamos entendermos um pouco da palavra preocupação. Apesar de falarmos e entendermos, parece que até chover no molhado devido à dificuldade em que nós estamos vivendo nesse exato momento. Mas vamos lá. Então, no versículo 1 do João 14, nós vamos trabalhar um pouco de contexto e trabalharmos um pouco de figura para nós entendermos esse texto que Jesus está falando comigo, com você. No versículo 1 de João 14, os discípulos estavam preocupados, por isso que eu dei a temática preocupação. A preocupação deles era tanta, mas tanta, que eles estavam preocupados que seria da vida deles, como que eles iriam proceder, como que eles iriam viver, como que eles estariam, como é que eles conseguiriam conquistar coisas, sendo que eles já estavam cientes de que Jesus iria morrer, pois o próprio Jesus assim afirma. Quando Jesus fala isso para eles,
Então a preocupação acende dentro do coração deles, porque eles ficam preocupados o que seria da vida deles se por um período de 3 anos aproximadamente, eles acompanharam Jesus, seguiram a Jesus e estiveram com Jesus o tempo todo. Então eles estavam preocupados o que seria da vida deles esse exato momento em que Jesus não mais estaria com eles, pois eles estavam olhando a Jesus como alguém que seria derrotado pela morte. Essa era a preocupação dos discípulos. Tanto é que o próprio Jesus disse: não se preocupe, a palavra está dizendo em algumas versões, turbe, não turbe o vosso coração, credes em Deus. Quando Jesus fala isso, não se preocupe, credes em Deus, Jesus ao mesmo tempo estava dando informação para tranquilizar o coração deles, que não era da forma que eles estavam pensando que seria. Seria algo muito elevado e que eles ainda não estavam entendendo do que iria acontecer. Então a preocupação dominava eles. Eu quero, com essa palavra aqui no versículo 1 de João 14, para nós entendermos exatamente o que Jesus quer transmitir para nós. Então, primeira coisa, qual era a preocupação deles? Não teria mais um mestre. Segundo, não teria mais um ensinador. Mestre e ensinador, quase que é semelhante, mas vamos entender isso. E terceiro, não teriam mais um conselheiro. Então, ele não teria mais um ensinador, que é um caso mestre, não teria mais um conselheiro, e a terceira, que não destaca agora, não estaria mais presente. Então, o que domina, o que preocupa eles, era não teria mais ensino, não teria mais pessoa para se aconselhar, e a presença de Jesus não estaria mais com eles, haja vista que Jesus iria morrer. Então a preocupação dominava eles. Tanto é que a preocupação dominava eles, que Jesus tranquiliza eles com aquilo que eles não estavam preocupados. Jesus tranquiliza eles com aquilo que eles não estavam preocupados. Qual era a mensagem? Na casa do meu pai há muitas moradas. Eles não estavam olhando a questão de moradia, eles estavam olhando e preocupados com a situação que iriam eles viver após a morte de Jesus. Sendo que eles não entenderam e nem ainda estavam totalmente cientes de que Jesus tinha poder de reviver, sendo que o próprio Jesus estava assim afirmando para eles. Sendo também entendedor, no lado racional, eles como seres humanos, irmãos, era algo racional a preocupação. Tem hora que a preocupação impede nós de enxergarmos saídas. Tem hora que a preocupação nos domina de certa forma, que nós não conseguimos encontrar resposta. E a resposta está diante dos nossos olhos, e nós não conseguimos identificar a resposta. Olha, eles estavam cientes do que iria acontecer com Jesus, estavam cientes que Jesus havia dito para eles que iria ressuscitar também, mas a preocupação dominava eles. Então não teria mais ensinador, conselheiro, nem a presença do próprio mestre. Olha, meus irmãos, com isso eu preciso te dizer, nessa noite, nesse exato momento, às 19h10, eu preciso dizer para você que o Senhor Jesus, Ele é o dono de nossa vida. Ainda que tenha um lado racional como ser humano que nós nos preocupamos. Contudo, o meu Redentor vive, o meu Senhor vive, Jesus Cristo vive. E se Ele vive em nós, nós precisamos de fato, nós necessitamos na realidade vivermos para Ele. Vou repetir, dado o momento a preocupação é um lado até racional, mas nós precisamos, irmãos, de entregar, como diz a Bíblia, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, só confiar. Confiar é você depositar, é você entregar e deixar para que Ele assim possa fazer. Olha, nós precisamos de entender a veracidade da palavra de Deus que é transmitida para a nossa vida. Olha, esse exato momento em que nós estamos vivendo, desse momento em que estamos em nossas casas, em que nós estamos vivendo um momento só nosso com Deus, muitos estão preocupados, de certa forma é racional, é até comum, mas você não pode deixar a preocupação te dominar,
porque tem a bonança vindo da parte do Senhor. Tem a mensagem para te tranquilizar, pois Jesus, ele vem tranquilizar os discípulos da leitura que eu fiz, do versículo 15 até o versículo 19. A mensagem de Jesus aqui é para tranquilizar eles, sendo que lá no versículo 1, aonde nós lemos, aonde cogitei, aonde falei, Jesus disse: não se preocupe, não fique preocupado, vai continuar tendo ensinador, vai continuar tendo conselho, vai continuar tendo presença, mas eles ainda não estavam entendendo. O grande problema, meus irmãos, que muitas das vezes nós não conseguimos encontrar a saída porque a preocupação nos domina. Mas quem está em Cristo, isso não irá nos dominar, porque sabemos que o nosso Redentor vive. Olha, se uma própria pessoa que passou por uma adversidade da vida, perdeu tantas coisas como Jó, perdeu filhos, perdeu riqueza, perdeu tudo, perdeu até a saúde, mas não perdeu a comunhão com Deus. Vou repetir, perdeu os filhos, perdeu riqueza, perdeu saúde, mas não perdeu comunhão com Deus. Em meio à adversidade, em meio à dificuldade, em meio à dor, ele continuou em comunhão com Deus, ao ponto de dizer: o meu Redentor vive. Olha, desculpa, e fazer ao vivo dá nisso, a gente até engasa, mas quando ele pronuncia essa palavra em meio a uma circunstância de grande dor, preocupado estava, sim, mas ele confiava no Senhor. Olha, deixa eu transmitir para você agora, eu não a Bíblia, do que o Senhor Jesus disse no versículo 15, sendo que no versículo 1, no versículo 2, no versículo 3, Jesus mostra para ele já uma segurança, dizendo que na casa do Pai é muitas moradas e cabe todo mundo. Mas no versículo 15 ele traz a resposta da preocupação deles. Então deixa eu te dizer uma coisa, Jesus tem resposta para a sua preocupação. Então descansa no Senhor, irmão. Descansa no Senhor, minha irmã. Quando nós descansamos, se estivermos no deserto, não pode nem ter água lá, mas Deus faz brotar da rocha. No deserto não tem nem comida lá, mas Deus faz chover comida do céu. Deus sustenta os seus. Se no deserto Jesus nos guiar, nos levar, Ele nos sustenta, vai sustentar você. Então vamos lá. O versículo 15 traz a resposta e a tranquilidade que os discípulos precisavam de ouvir, que só o Senhor Jesus tem para dar para eles, e tem para dar para mim e para você. Quando Jesus diz assim, ó, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Jesus colocou até aqui uma coisa para condicionar. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Olha, quando eu amo a Cristo, eu vou guardar os seus mandamentos, os seus ensinamentos. A preocupação a princípio deles era que não teria mais ensinador, alguém para se aconselhar e alguém presente juntamente com eles. Mas aí Jesus diz para ele, olha, se vocês me amam, vão guardar o que eu estou ensinando para vocês. Se vocês me amam, vão guardar o que eu estou mostrando para vocês. Tudo está condicionado ao amor verdadeiro. Quando Jesus disse isso para eles, estava transmitindo uma tranquilidade para eles. Se vocês ouvirem os meus ensinamentos, os meus conselhos, vocês com certeza irão sobressair em meio a essa preocupação. Mas vamos lá. O versículo 16, Jesus continua transmitindo a tranquilidade para os seus discípulos que estavam preocupados o que seria deles após a morte de Jesus. Estavam preocupados com isso. Como é que eles iriam viver? Como é que eles iriam caminhar? Em quem eles iriam ter conselhos? Com quem iriam ter conselhos?
Jesus, no versículo 16, Jesus ele traz uma palavra de grande esperança, de tranquilidade, ministrando ao nosso coração. E ele diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Irmão, escute isso. Olha que palavra de estímulo, que mensagem para tranquilizar. Irmão, Jesus dizendo para eles: rogarei ao Pai, e ele vos dará, vai conceder, vai te entregar outro Consolador. Na palavra outro Consolador no original é igual, mesma coisa, mesmo ensinador, condições de aconselhar, presente, porque a grande preocupação seria essas três, teria mais coisas, mas não vou enumerar, mas essas seriam as três principais preocupações que estariam atordoando eles. Mas aí Jesus diz para ele: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, que quer dizer igual, mesmo, que vai te ensinar, que vai te aconselhar, que estará presente com vocês. Irmão, olha aqui, que coisa gloriosa é esta segurança, esta palavra para tranquilizar o nosso coração. Os discípulos estavam tão atordoados que o Senhor Jesus, naquele exato momento, diz para eles: fica tranquilo, eu vou, mas vai ter o Consolador. Eu vou, mas vai ter alguém para ensinar para vocês ainda, como está acontecendo agora, irmão. O Espírito Santo está ensinando para você. Vai ter alguém para te aconselhar, como está acontecendo agora. Estamos vivendo uma diversidade, mas o Espírito Santo está transmitindo conselhos de vida para a nossa vida. Como estava Jesus dizendo: estou presente no momento da dor, irmão. Quando alguém que a gente conhece, tem intimidade com essa pessoa, e ele está com a gente presente, nos traz conforto e segurança. Aí Jesus está dizendo: eu vou, mas tem ensino, Jesus está ensinando hoje através da tua palavra, tem conselho, Jesus está nos aconselhando através da tua palavra, e estou presente. Quando Jesus disse para os seus discípulos, está dizendo para nós também que somos discípulos, afirmando para nós que Ele nos deu o Consolador. Irmão, tranquiliza. O Espírito Santo habita, está presente. O Espírito Santo te ensina. O Espírito Santo te aconselha no dia de hoje. Olha, vamos seguir aqui no próprio texto, dizendo assim ainda, olha: para que fique convosco para sempre. Aleluia. Olha, que preciosidade é essa segurança em que Cristo estava dando aos seus discípulos e está dando a mim e a você também, dizendo: olha, vai ficar com vocês para sempre. Irmão, então, eu e você, nós não estamos mais sozinhos, nós não estamos vivendo mais sozinhos, nós não estamos sem ensinamento. Esse momento que estamos vivendo, estamos tendo ensinamentos, estamos aprendendo a palavra de Deus, irmão, estamos tendo conselho, como nós devemos proceder em meio a essa situação. Estamos tendo a presença do Espírito Santo na nossa vida, está presente aqui comigo agora, nesse gabinete, nesse escritório, mas está presente aí na sua casa também, falando com você. Quando Jesus diz que é para sempre, Jesus, irmão, está tranquilizando, ou seja, pode ficar despreocupado, que ao longo da vida de vocês, vai ter ensino, vai ter conselho e vai ter presença. Aleluia, aleluia. Ao longo da vida de vocês, vai ter ensino, vai ter conselho e vai ter presença. Olha, como é preciosa esta palavra para a nossa vida, em que nós devemos guardar em nosso coração. A preocupação dominava eles, mas Jesus tranquilizou eles, glória a Deus. Talvez a preocupação domine você, mas Jesus vem hoje para te tranquilizar, que o Espírito Santo está em nossa vida para sempre. A Ele o louvor, a Ele a glória, a Ele a adoração para sempre. Olha, nós prosseguimos aqui no versículo 17, a Bíblia diz assim ainda, olha: o Espírito da verdade,
que o mundo não pode receber. Por quê? Porque está condicionado, irmão. Qual é a condição? A condição é o versículo 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Está condicionado. Colocou aqui uma condição. O mundo não pode receber, mas aqueles que receberam a Cristo como Salvador, recebem a presença do Espírito Santo na sua vida. Deixa eu explicar uma coisa. O Espírito Santo, ele habita no momento em que nós arrependemos de nossos erros. Existem duas vertentes que eu preciso te dizer aqui. Há uma diferença, Espírito Santo, ensinar, aconselhar e estar presente. E há uma diferença do Espírito Santo convencer. Vamos na Bíblia? Em João 16, versículo de número 8, diz assim: e quando ele vier, quem? O Espírito Santo, convencerá. Convencer, irmão, é algo externo. Ou seja, vai falando, a palavra vai penetrando. Na hora que penetrar esta palavra, aí vai haver mudança. E na hora que haver a mudança, aí o Espírito Santo vai ensinar o quê? Os mandamentos de Deus. Vai ensinar nós termos mais fé, vai ensinar nós vivemos para Cristo, vai ensinar para nós termos comunhão com Ele, vai ensinar para nós vivermos para Ele. Olha, vai ter conselho, porque, irmão, antes de nós nos convertermos, Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Depois que há o convencimento, depois que nós nos convertemos, aí o Espírito Santo entra. Quando ele entra, ele toma conta da casa. Tanto é que no versículo de número 17 mesmo, ele fala exatamente isto. Porque o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Já vou voltar aqui, mas para concluir o que eu disse. Mas vós conheceis, você conhece Deus e você conhece o Espírito Santo, porque habita convosco e estará em vós. O mundo não recebe, porque não o vê e nem o conhece, mas nós conhecemos. Nós conhecemos e Ele habita em nós, irmão, porque conhecemos. Vou repetir, lá João 16:8 é convencimento. Vai falando. Aceitou Jesus, aí eu passo a conhecer, porque vai ter ensinamento, vai ter conselho e vai ter presença. O Espírito Santo está presente na minha vida, está presente na sua vida. A boa palavra de Deus, ela encontra boa terra, que é eu e você, para germinar e dar bons frutos. E o nome do Senhor Jesus Cristo sendo enaltecido. Olha, o mundo não pode receber, porque não ama Ele. O que é amar a Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao Senhor sobre todas as circunstâncias. Em Mateus 6,33, diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus. Reino de Deus. E muitas das vezes estamos buscando reino próprio, o reino daí fora, do mundo. Mas aqueles que amam a Cristo, amam a Deus, vai buscar o reino de Deus. Jesus condiciona, irmãos, para que nós possamos estar tranquilos. Eu preciso que Jesus esteja aqui dentro. Se Jesus estiver dentro do teu coração, você está tranquilo, porque afinal de contas, Jesus cuida dos seus, Jesus cuida de você, Jesus cuida de sua família. Então, não é para o desespero, é para descansar no Senhor. Quem descansa no Senhor consegue sobressair e do outro lado cantar e adorar o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, vamos receber a palavra que está nos tranquilizando e vamos descansar no Senhor. Descansar no Senhor não é dormir e ficar quieto, não, é dobrar o nosso joelho, clamar, buscar, pedir.
ao Senhor que tem de misericórdia em nossas vidas, e Deus a seu tempo irá atender a nossa oração, primeiro porque Ele habita em mim e você, irmão. Aqui o versículo 17 está dizendo: e vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ele está na minha vida, está na sua vida. Então aquela preocupação que os discípulos tinham, não vai ter ninguém mais para ensinar, ninguém para nos dar conselho, não vai ter ninguém mais presente com a gente, vamos estar sozinhos. Nós não estamos sozinhos nessa guerra, nessa batalha. Jesus está conosco, o Espírito Santo habita em nossa vida. Mas vamos lá, versículo 18 nos ensina assim, olha só, Jesus quando tranquiliza eles para quê? Para viver nesse presente, para viver nessa terra, enquanto vida tivermos, não estaremos sozinhos, Jesus estará com a gente. Depois no versículo 18, ele vem tranquilizar no que diz respeito, no que está referindo ele lá no versículo 1, não se turbe, na casa do meu pai há muitas moradas. Versículo 18 diz o seguinte: não vos deixarei órfão. Quando Jesus disse não vos deixarei órfão, olha, eu vou até morrer, mas a morte não vai me vencer, viu? Estava dizendo para os seus discípulos, porque Jesus é o Pai, irmão, vamos falar Pai para a gente entender. É Ele que inicia a boa nova, o reino, o evangelho. É Ele. E órfão é aquele que fica sem o Pai. E Jesus diz o seguinte: vós não vão ficar órfãos. Não vão. Eu vou até morrer, mas eu não vou permanecer morto não. Eu vou vencer a morte. Eu tenho poder para dar a minha vida e tomar a minha vida, ter vida de novo. Ninguém me obrigou a fazer isso, eu faço voluntariamente, como está escrito lá em João capítulo 10. Irmão, Jesus transmitindo uma segurança tão gloriosa para os seus discípulos e transmitindo uma segurança tão harmoniosa para mim e para você também. Irmão, nós não estamos órfãos. Jesus, Ele está com cada um de nós. Vamos ficar mais tranquilos com isso. Quando Ele diz que não vai nos deixar órfãos, depois Ele diz o seguinte, ponto e vírgula: voltarei para vós. Órfão é aquele que pai ou mãe morre e não tem ninguém para ficar com ele ou para estar com ele, fica sozinho. E eu e você, nós não estamos sozinhos nessa luta. Jesus está conosco. E Ele ainda diz: vou voltar. Olha que palavra gloriosa, irmão. Jesus ainda assegurando: eu vou retornar. Eu vou vir para buscar vocês. O que Ele diz lá no versículo de número 2? Dizendo da seguinte forma: na casa do meu pai há muitas moradas. Quando Ele diz há muitas moradas, Ele está dizendo que já existe, irmão. Jesus não vai preparar lugar não, já está pronto. Qual é o lugar onde Ele está? No céu, nós vamos para lá também, mas aí depois, ponto e vírgula, Ele diz o seguinte: olha, se não existisse, se não fosse assim, eu já tinha dito para vocês que eu vou arrumar, eu vou preparar. Se não existisse, mas já existe. Aí no versículo 3, vem exatamente o conforto e a mensagem de tranquilidade que está no versículo 18. Eu vou voltar. Aí no 3 ele diz: se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Irmão, você já parou para pensar nessa grande verdade? Jesus, Ele está vindo para poder buscar a igreja que pertence a Ele. Não é momento de desespero, é momento de tranquilidade, porque eu sei que o meu Redentor vive. Não é momento de entrar em desespero, é momento de confiar. Preocupação em certo limite é até normal, é racional, mas eu sei de uma coisa, que o meu Redentor vive. Jesus aqui no versículo 18, Ele está dizendo: vocês não são órfãos, eu morri, mas eu estou vivo agora, vivi, venci a morte, e eu vou voltar para poder buscar vocês. Deixa eu te dizer, meu irmão, Jesus está chegando para poder buscar a igreja dele. Vamos estar alerta, vamos acordar, vamos levantar, vamos estar de pé, porque Ele está vindo
para poder buscar a igreja dele. Tempo nós não sabemos, hora nós não sabemos, mas o que nós temos que fazer é estar preparado para esse momento, é estar acordado para esse momento que Jesus está chegando. Quando ele diz que ele vai voltar, no versículo 18 e no versículo 3, ele diz: eu vou voltar para levar vocês, para buscar vocês. Irmão, olha que honra há nisso, olha que tranquilidade há nisso. Irmão, vamos nós nos tranquilizarmos e vamos caminhar de joelho, porque quando caminhamos de joelho, permaneceremos de pé em meio às tribulações da vida. Permaneceremos de pé em meio às tribulações da vida. De joelho nós caminhamos e de pé nós estaremos mediante as dificuldades da vida. Vamos lá, para mim caminhar de rumo ao término da mensagem desta noite. No versículo 19, Jesus diz ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Quando ele fala ainda um pouco, é esse espaço de tempo da morte dele, ressurreição dele, ascensão dele e a volta dele para buscar a igreja. Esse pouco de tempo que ele se refere aqui, a gente acha 2000 anos para mim, para você é muito tempo, irmão. Mas para Jesus 2000 anos não é nada, é 2 dias. Porque 1000 anos para ele é como um dia e um dia é como 1000 anos. Só para caracterizar que para ele não existe esse espaço de tempo. Esse espaço de tempo existe para mim e para você. Quando ele disse aqui, ainda um pouco e o mundo não me verá mais, por um pouco, o mundo não vai ver a presença física dele, mas aqueles que estão em Cristo não vai ver, mas vai sentir, porque ele habita dentro de você, glória a Deus. Habita dentro do teu coração, aleluia. Digno é o Senhor Jesus de louvor e de adoração para todo o sempre. Olha, quando ele diz, e o mundo não me vereis mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Quem vê Jesus, irmão, não em questão física, é aqueles que creem nele e sente ele presente na sua vida. Nesse exato momento, você está sentindo a presença de Deus na sua vida? Nesse momento em que estamos cultuando, eu não estou te vendo, você está me vendo, mas que você está ouvindo a palavra de Deus, em que você está ouvindo a mensagem de Deus. Irmão, tranquiliza, porque eu e você estamos vendo o agir de Deus em meio a essa circunstância, em meio a tudo isso que está acontecendo no planeta. Estamos vendo o agir de Deus em favor de nossa vida, porque em favor em quê? Ele está cuidando, irmão. Tranquiliza, tranquiliza. Preocupação em certo limite é normal, mas eu sei que o meu Redentor vive. A Ele a glória, louvor e adoração para todo sempre. E vou terminar aqui a mensagem que quando ele disse, mas vós vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Irmão, você está entendendo o que a palavra de Deus está dizendo? E vós vivereis. Irmão, em meio a tudo isso, nós vamos viver. Gravou essa palavra? Em meio a tudo isso, nós vamos viver. Porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. Ele ampara, Ele cuida e Ele sustenta a minha e a sua vida. Creia no que Deus está transmitindo para você nessa noite. Uma mensagem para te tranquilizar, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Termino só fazendo aqui uma reflexão ainda mais. João 14, os discípulos preocupados, Jesus tranquiliza eles. Nós, em pleno século 21, preocupados, mas Jesus nos tranquiliza nesse dia, nessa data em que Deus está falando comigo e com você. Ele está vivo, a morte não pôde vencer ele. Ele venceu a morte. Então vamos crer e viver totalmente para Ele, porque Ele é dono de nossa vida. Preocupação, ação do homem. Tranquilidade, ação de Cristo. Ele transmitiu tranquilidade para você nesse dia. Então que Cristo possa conduzir,
dirigir e fortalecer ainda mais a sua vida. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento. Eu te adoro, eu te glorifico e eu exalto o nome santo do Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e assim realizado. Que a tua boa palavra esteja em cada coração e que cada um de nós possamos caminhar em tua presença, no nome santo de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.